E se não fosse por acaso que este vídeo apareceu na sua tela exatamente agora? E se, enquanto você scrolla, como se nada tivesse peso, alguém estivesse registrando cada escolha, cada desvio, cada vez que você finge não ouvir o chamado da própria alma? Todd Cehuti, o escriba do invisível, não julga o que você mostra para o mundo, mas aquilo que você tenta esconder de si mesmo. E é justamente por isso que ignorar este vídeo talvez não seja apenas pular conteúdo, mas rasgar uma página do seu próprio livro espiritual. Você sente isso? Essa leve resistência, esse impulso de sair do vídeo? É exatamente aí que o julgamento começa, e não no fim. Durante a sua vida inteira te ensinaram que julgamento é castigo, condenação, medo. Mas Todd não trabalha com medo, trabalha com verdade. Não é um tribunal barulhento, é uma balança silenciosa. De um lado, tudo o que você diz que acredita, do outro, tudo o que você realmente vive. Quando você passa por esse tipo de conteúdo como se fosse só mais um vídeo, como acha que essa balança reage? Talvez o que você chama de coincidência seja apenas Todd te dando uma última linha para reescrever o seu destino. A questão é, você vai ler essa linha até o fim ou vai, de novo, fingir que não era com você? Perceba o incômodo no fundo do peito enquanto ouve essas palavras. Parece exagero, não é? A mente tenta rir, minimizar, mas o corpo sabe quando está diante de algo que atravessa a superfície. Todd nunca grita, ele sussurra dentro dos símbolos, das sincronicidades, das mensagens que você quase ignora. Este vídeo não é sobre convencer você de nada, é sobre revelar o quanto você já está sendo observado pela própria consciência que finge não ver. E se não assistir até o final, não for apenas perder informação, mas perder a chance de entender por que você tem a sensação constante de estar atrasado espiritualmente, mesmo fazendo tudo certo. Talvez você pense que pode simplesmente fechar, continuar a vida e nada muda. Que Todd vai continuar lá, paciente, esperando outra oportunidade. Mas e se não for assim? E se o julgamento não for um evento distante, e sim decisões pequenas, aparentemente triviais como esta, escolhendo entre anestesia e despertar? A cada vez que você vira as costas para algo que te confronta, você assina um registro invisível dizendo, não estou pronto. E quem assina isso não é um Deus te excluindo, é você se tirando da fila do próprio despertar. O nome que fica registrado nos livros de Todd não é o que você carrega no documento, é o que você prova com as suas escolhas. Talvez tudo isso pareça intenso demais para apenas um vídeo. E é justamente essa frase que mantém tanta gente presa no mesmo lugar. Todd não se manifesta em templos distantes apenas, mas nas mensagens que você sente que foram escritas direto para o seu ponto fraco. O verdadeiro julgamento não acontece quando alguém aponta o dedo, mas quando uma verdade toca seu coração e você decide se vai fugir ou encarar. Este vídeo é só um espelho colocado na sua frente, mas espelhos têm uma crueldade sagrada. Eles mostram não quem você diz ser, e sim quem você realmente está permitindo ser. A pergunta é, você vai sustentar o olhar até o último segundo? Se você seguir em frente, vai descobrir que este não é um conteúdo para te entreter, é um limiar. Se você sair agora, vai chamar de coincidência, vai dizer que não era nada demais, que era só internet. Se ficar, talvez perceba que cada frase carregava um código e que Todd não exclui ninguém de um julgamento arbitrário. Ele apenas honra a escolha de quem prefere permanecer adormecido. Este vídeo é a linha divisória entre seguir repetindo versões antigas de você ou se aproximar do ponto em que o seu poder espiritual finalmente é convocado. E esse ponto não está no título, nem nos primeiros segundos. Ele está escondido lá na frente, esperando quem tiver coragem de não fugir desta sensação incômoda que você está sentindo agora. Talvez você não perceba, mas enquanto você escuta estas palavras,
Algo em você está sendo cuidadosamente pesado. Não é um julgamento teatral, cheio de relâmpagos e vozes do céu. É discreto, quase íntimo. Todd Jehuti não está sentado em um trono distante apontando erros. Ele está inclinado sobre as linhas invisíveis da sua história, observando o que você faz quando ninguém está mandando, ninguém está cobrando, ninguém está olhando. E o que ele registra não são frases bonitas, promessas emocionadas, nem juramentos de madrugada. Ele registra o que você escolhe agora, neste exato instante, diante de algo que incomoda, provoca e chama a sua alma pelo nome. Desde cedo te ensinaram a ter medo de julgamento, mas não de incoerência. Te ensinaram a temer castigo, mas não a temer uma vida vivida pela metade. Você aprendeu a repetir que acredita em propósito, em espiritualidade, em despertar, mas aprendeu também a ignorar tudo o que realmente poderia te tirar do automático. Quantas vezes você sentiu um chamado forte por dentro e o silenciou porque parecia demais, intenso demais, confrontador demais? Todd não marca apenas as escolhas óbvias, aquelas que todos veriam. Ele anota as vezes em que você traiu a própria verdade para continuar cabendo em uma vida que já não comporta mais a sua alma. Todd Jehuti não é um velho distante com um livro empoeirado. Ele é a inteligência que registra, a consciência que grava, o escriba que transforma cada escolha em símbolo gravado no tecido da sua realidade. Ele escreve nas entrelinhas do seu dia, na maneira como você lida com suas feridas, na forma como responde quando algo desperta aquilo que você tenta esconder. O julgamento dele não é sobre moral, é sobre alinhamento. A pergunta silenciosa é sempre a mesma. Aquilo que você diz querer e aquilo que você realmente faz vibram na mesma direção ou se anulam o tempo todo? É curioso como você sempre espera sinais extraordinários, visões grandiosas, experiências místicas que explodam o céu da sua vida. Mas quando o universo coloca diante de você um espelho, uma mensagem, uma palavra que mexe exatamente no ponto que você evita, você quer tratar como se fosse apenas mais um vídeo. Você pede respostas, mas foge de tudo que coloca luz sobre as perguntas que você mesmo tem medo de formular. E Todd observa esse paradoxo com uma calma implacável. Quanto mais você pede mais você corre do pouco que já está sendo oferecido. Pense em quantas vezes você sentiu aquela sensação estranha de que algo estava te chamando para dentro, como se uma parte sua estivesse cansada de repetição, mas você se distraiu de propósito. Talvez tenha sido numa noite qualquer, rolando a tela sem fim. Talvez tenha sido depois de um término, de uma perda, de um fracasso que esmagou a sua confiança. Esse desconforto que volta e volta não é um erro do sistema. É o lembrete insistente de que a sua alma está em débito com o que prometeu a si mesma antes de nascer. E toda vez que você ignora, a sensação de vazio aumenta, mesmo quando a sua vida parece normal. Há uma ferida secreta que você carrega, quase como um pacto silencioso consigo mesmo. A sensação de não ser visto, não ser escolhido, não ser suficiente. Você se acostumou a acreditar que sempre fica de fora, que nunca é o momento, que o convite verdadeiro nunca é para você. O que talvez você não tenha percebido é que, em algum ponto da sua história, você começou a se auto-excluir. Quando uma oportunidade de despertar aparece, você mesmo se coloca do lado de fora, dizendo, não agora, não hoje, não comigo. E Todd, que trabalha com memória espiritual, registra esse padrão como um veredito vivo. Quando você ignora este vídeo, não está apenas fechando uma aba, está repetindo um ritual antigo. É o mesmo movimento de virar o rosto quando algo fala direto com a sua ferida, o mesmo impulso de brincar com a própria dor como se fosse leve, só para não admitir que ela ainda sangra. A exclusão do julgamento de que falamos aqui não é uma punição externa, é o resultado acumulado de centenas de momentos em que você decidiu não se olhar de verdade.
No final, quem assina a sua ausência não é Todd, é você, toda vez que prefere chamar de bobagem aquilo que te atravessa por dentro. Todd observa a matemática sutil das suas escolhas. Ele vê como você consome horas com o que te esvazia e, ao mesmo tempo, diz que não tem tempo para o que poderia te preencher. Ele vê como você diz querer despertar, mas se irrita quando alguém te tira da zona confortável da explicação fácil. Ele vê como você pede sinais e, quando eles chegam, você se apressa em dizer que é coincidência. E assim se forma um loop quase perfeito. Quanto mais a vida te chama, mais você desvia. Quanto mais você desvia, mais sente que está sendo esquecido. Quanto mais se sente esquecido, mais ignora o chamado. E a balança silenciosa registra tudo, linha por linha. Talvez exista uma parte sua cansada de fingir que está bem, cansada de se distrair para não perceber o peso da própria insatisfação espiritual. Você preenche o dia com barulho para não ouvir o silêncio cobrando a conta. Há uma fome em você que comida não resolve, sexo não resolve, conquistas não resolvem, elogios não resolvem. Você sabe do que eu estou falando, porque sente isso há muito tempo. E mesmo assim, ao invés de se entregar a esse incômodo para atravessá-lo, você tenta anestesiar de novo. Todd não está julgando a sua fraqueza, ele está perguntando: até quando você vai usar a fraqueza como desculpa para não nascer para quem realmente é? Você diz que quer despertar, mas quantas vezes transforma o despertar em conteúdo, em conceito, em conversa, sem deixar que ele se torne carne na sua vida? Você fala sobre energia, sobre vibração, sobre espiritualidade, mas quando algo exige que você se posicione diferente, você volta para o velho padrão, deixa para depois. E esse depois nunca chega. O julgamento de Todd não é sobre quantos livros você leu, quantos vídeos assistiu, quantas palavras bonitas conhece. É sobre quantas vezes você permitiu que algo te quebrasse por dentro o suficiente para te reconstruir em outro nível. Este julgamento de que falamos não é uma fila onde alguém carimba sua ficha dizendo sim ou não. É um processo contínuo. Ele acontece quando você escolhe ficar presente com a própria dor, ao invés de apenas reclamar dela. Ele acontece quando você aceita olhar para os lugares onde ainda está preso em culpas antigas, promessas não cumpridas, padrões herdados. Ignorar este vídeo é, em algum nível, dizer: não quero ser lembrado disso agora. Mas o tempo espiritual não se curva ao conforto do seu ego. O que você não quer olhar hoje, volta amanhã com outra máscara, outro rosto, outra situação, até que você não tenha mais onde se esconder. Toda vez que você escolhe o conforto imediato, em vez da confrontação sincera, você envia uma mensagem ao universo: prefiro permanecer como estou. Todd não exclui por capricho, ele apenas honra a assinatura vibracional que você emite. Se, repetidamente, você foge de tudo que poderia te despertar, o julgamento apenas confirma: esta alma ainda não quer participar do processo que desperta o poder que ela mesma guarda. E isso dói. Dói porque, no fundo, você sabe que está pronto para muito mais do que tem vivido, mas continua adiando o momento de assumir essa prontidão. A parte mais cruel é que essa exclusão não tem barulho, não tem anúncio, não tem dramatização. Você simplesmente começa a sentir que nada te toca de verdade, que tudo parece raso, que as mensagens profundas passam por você como vento. Não é porque o sagrado te abandonou, é porque você foi se desligando, pouco a pouco, de tudo que poderia te cutucar de volta para a vida. Todd não fecha a porta, ele apenas respeita quando você insiste em ficar do lado de fora, fingindo que não se importa. Mas é só fingimento. Lá no fundo, você sabe que se importa. E é esse conflito que te corrói em silêncio. Se você ouvir estas palavras com o peito aberto, vai perceber que não está sendo acusado, está sendo lembrado. Lembrado de quando sentia mais, sonhava mais, acreditava mais em algo maior do que a rotina. Lembrado da época em que você ainda não tinha se acostumado a viver no modo sobrevivência espiritual. É como se Todd colocasse diante de você duas versões de si mesmo.
aquela que segue arrastando o que sobrou e aquela que finalmente se autoriza a viver em alinhamento com o poder que carrega. E então devolve a pergunta sem gritos: qual delas você escolhe alimentar agora? Você não está aqui por curiosidade aleatória. Uma parte sua trouxe você até aqui porque está cansada de ser ignorada. Essa parte não quer mais explicações bonitas, quer um ponto de ruptura. Ela quer parar de pedir por sinais externos e começar a se comportar como sinal. Quer sair da condição de espectador da própria vida espiritual e sentar, finalmente, na cadeira de quem assume responsabilidade pelo próprio despertar. Thoth observa essa vontade escondida atrás de todas as distrações. E pela primeira vez em muito tempo, talvez esteja te oferecendo exatamente o que você sempre pediu. Não conforto, mas verdade. E é nesse ponto, nesse exato ponto entre continuidade e ruptura, que o julgamento se torna inevitável. Não um julgamento contra você, mas um julgamento a seu favor ou contra a vida que você vem tolerando. Ignorar este vídeo agora é reafirmar tudo o que te mantém preso. Permanecer é aceitar entrar em uma zona onde não vai dar mais para mentir para si mesmo sem sentir o peso disso. A pergunta não é se Thoth vai te excluir ou não. A pergunta é: você vai continuar se excluindo da história que veio escrever ou vai finalmente sustentar o olhar até o fim, mesmo que isso mude tudo o que você pensa ser? Talvez você nunca tenha parado para pensar que, enquanto tenta controlar tudo do lado de fora, existe uma parte da sua história que está sendo escrita sem a sua edição. Thoth Jerhuti não pergunta se você está preparado. Ele apenas registra o que é verdadeiro. Ele observa quando você se aproxima de algo que poderia virar a chave da sua consciência e, ao mesmo tempo, sente o momento exato em que você trava, hesita, muda de aba, finge que perdeu o interesse. Por fora, parece só mais uma decisão banal. Por dentro, é como se você estivesse fechando a porta de um templo que pediu por décadas para encontrar. E ele anota isso com a mesma calma com que um escriba anota um decreto que vai mudar o rumo de um reino inteiro. Você aprendeu a se acostumar com a sensação de estar em dívida consigo mesmo. Acorda com a impressão de que deveria ser mais, dormir com a sensação de que não está fazendo o suficiente, vive com a impressão de que tem algo grande esperando por você lá na frente. Só que, quando algo surge para encurtar a distância entre você e esse algo grande, você se distrai. Thoth enxerga esse paradoxo como quem observa uma alma que se promete mundos, mas entrega migalhas a si mesma. Ele vê a forma como você se castiga pelo que não faz, mas ao mesmo tempo protege com unhas e dentes o padrão que te mantém exatamente onde você está. Existe um tipo de dor que você já normalizou. Aquela sensação de vazio no meio de um dia aparentemente normal, a falta de sentido que aparece de repente, a crise silenciosa que vem quando ninguém está por perto. Você aprendeu a chamar isso de cansaço, estresse, fase difícil. Mas e se for algo bem mais profundo? E se for o chamado insistente da parte mais antiga e sábia de você, tentando te arrancar da superfície? Thoth não ignora essa dor. Ele lê essa dor como um código, como um pedido cifrado de ajuda. Só que, se você responde a esse pedido com mais fuga, mais distração, mais auto-engano, ele registra não apenas a dor, mas a escolha que você fez diante dela. Você tem a impressão de que está atrasado, de que outros estão avançando, vivendo despertares, acessando níveis, enquanto você se mantém preso em espirais que já conhece de cor. E, ainda assim, quando a vida te entrega uma chave, você hesita como se estivesse diante de uma ameaça. A verdade é que o despertar nunca te perseguiu. Você é que vem adiando o encontro com ele. Thoth observa a distância entre o que você diz que quer espiritualmente e a forma como organiza o seu dia, as suas prioridades, as suas entregas. E é ali, nessa discrepância silenciosa, que o julgamento se manifesta com mais força. Talvez você não tenha consciência, mas boa parte da sua energia vai para a manutenção de máscaras que você não aguenta mais sustentar. A máscara de quem está bem, a máscara de quem sabe o caminho, a máscara de quem entende tudo.
mas não aplica nada. Cada vez que você repete uma verdade espiritual como se fosse um slogan, sem deixá-la atravessar a sua carne, Thoth registra, não como punição, mas como constatação. Ele sabe que você não veio para repetir frases, veio para encarnar códigos. E existe um abismo entre entender o conceito de despertar e se permitir ser despido de tudo o que não é você, diante do espelho mais implacável que existe, a própria consciência. Você sente às vezes uma espécie de vergonha de não estar vivendo o que sabe. Vergonha de perceber que tem conhecimento, mas não tem coragem, que tem acesso, mas não tem entrega. E, em vez de usar essa vergonha como convite para uma mudança profunda, você a transforma em mais um motivo para se esconder. Thoth vê esse movimento com a lucidez de quem já assistiu a esse ciclo vezes demais. A alma percebe que está traindo a própria verdade, se encolhe, se anestesia, se distrai, depois volta a reclamar que não sente mais a presença do sagrado. E assim o loop continua, até que algo ou alguém decida quebrar esse padrão. Quando você escuta falar em julgamento, imagina uma cena distante, um dia longínquo, uma espécie de acerto de contas final. Mas e se o julgamento estiver acontecendo agora, enquanto você escolhe entre continuar aqui ou se perder em mais uma distração? E se o critério não for se você é bom ou ruim, mas se permanece ou foge quando algo encosta no nervo mais sensível da sua alma? Thoth não mede a sua evolução pelas suas intenções bonitas. Ele mede pela capacidade que você tem de permanecer presente quando tudo em você quer escapar. Porque é exatamente nesse ponto que o poder espiritual acorda ou volta a dormir. Talvez você tenha aprendido a se proteger tanto que não percebe mais quando está se sabotando. Se esconde atrás de justificativas, circunstâncias, pessoas, limitações, histórias que já contou tantas vezes que quase acredita que são toda a verdade. Só que Thoth não lê as suas justificativas, ele lê a sua vibração. Ele não escuta apenas o que você diz, ele escuta o que você emana quando ninguém está por perto. Ele sabe quando o seu não consigo é, na verdade, um não quero enfrentar o que isso vai exigir de mim. E é aí que o julgamento se desenha. Não naquilo que você afirma com a boca, mas naquilo que o seu campo energético confessa em silêncio. Talvez exista uma memória antiga de exclusão dentro de você. Uma lembrança vaga de não ser escolhido, de ser colocado de lado, de ficar de fora do que importava. Essa memória pode vir da infância, de outras experiências, de outras vidas, de lugares onde você foi silenciado, mal interpretado, deixado para trás. E sem perceber, você reproduz essa mesma exclusão com o seu próprio espírito. Quando um chamado profundo chega, você se coloca mais uma vez do lado de fora, como se não fosse digno de entrar. Thoth enxerga essa autoexclusão como a ferida central que precisa ser tocada para que você volte para o lugar que sempre foi seu por direito. Você pediu por sinais mais claros, por respostas diretas, por confirmações contundentes. Pediu para não ser deixado no escuro, para ter uma oportunidade real de mudar, para encontrar algo que mexesse de verdade com você. E agora, diante de palavras que não te tratam como frágil, mas como responsável, você sente os dois impulsos brigando dentro de si. O impulso de fugir porque dói e o impulso de ficar porque, de algum jeito, parece que isso é exatamente o que você vinha pedindo. Thoth não te protege da dor da verdade. Ele te protege da mentira confortável que te mantém pequeno. Existe um ponto da jornada em que não dá mais para terceirizar a própria transformação. Você pode ter mestres, guias, livros, vídeos, mas nenhum deles pode atravessar a porta por você. Thoth segura o registro da sua história nas mãos, mas não obriga a sua alma a tomar o lugar que é dela no julgamento que desperta o poder espiritual. Ele apenas mostra, com frieza amorosa, que ignorar esse chamado é se retirar da mesa onde as decisões mais importantes sobre a sua consciência estão sendo tomadas. Não é que você seja banido, é que você não aparece. Não é que seja esquecido, é que se ausenta.
Você já sentiu aquela sensação de que está sempre esperando o momento certo, o sinal perfeito, a confirmação absoluta, e esse momento nunca chega? Talvez seja porque o momento não está do lado de fora, está dentro de você. O julgamento que desperta o seu poder espiritual não é um evento que você assiste, é uma posição que você assume. Thoth não está perguntando se você merece ou não, está perguntando se você está disposto a parar de viver como espectador. Ignorar o que ressoa com a sua alma é dizer na prática: prefiro continuar assistindo, comentando, opinando, ao invés de me colocar na linha de frente da minha própria mudança. Olhe com sinceridade para quantas vezes você começou algo que era importante para a sua evolução e no meio do caminho abandonou. Um exercício, uma prática, uma disciplina, um compromisso consigo mesmo. Thoth tem registro de todas as vezes em que você acendeu o fogo e soprou até apagar, porque teve medo da intensidade que ele poderia alcançar. O julgamento não é sobre as vezes em que você caiu, é sobre as vezes em que escolheu não levantar mesmo sentindo que poderia. Cada promessa quebrada a si mesmo deixa um rastro na sua história espiritual. E é esse rastro que define se você está pronto para sustentar o poder que vive repetindo que deseja. Você sente falta de algo que não sabe nomear. Olha ao redor e percebe que, mesmo quando conquista o que queria, o vazio volta. Muda de lugar, muda de companhia, muda de planos, e a sensação de incompletude continua te seguindo como uma sombra antiga. Thoth sabe que essa falta não é defeito, é bússola. Ela aponta para o exato ponto onde você se desconectou do que é real em você. Toda vez que você tenta calar essa falta com mais distrações, mais excessos, mais barulho, você prolonga um ciclo que já está esgotado. Ignorar essa mensagem agora é, mais uma vez, estender o contrato com a própria insatisfação. Pense em quantas vidas cabem dentro da vida que você não está vivendo. Quantos talentos não expressos, quantas percepções abafadas, quantas intuições sufocadas para manter tudo previsível. Você se adaptou tanto ao que o mundo espera que esqueceu de perguntar o que a sua alma espera. Thoth olha para essa distância entre o seu potencial bruto e o que você escolhe manifestar e não vê apenas frustração, vê desperdício sagrado. Não porque você é obrigado a ser grandioso aos olhos dos outros, mas porque você se prometeu algo antes de encarnar. E, neste momento, a sua existência está muito menor do que aquilo que você é capaz de sustentar espiritualmente. Existe uma sala dentro de você onde o julgamento já está acontecendo. Não tem trono, não tem coro, não tem punho batendo na mesa. O que existe ali é um espelho que não distorce. Quando você entra, não vê um personagem, vê a soma de todas as suas escolhas. Thoth é a consciência que mantém esse espelho limpo. Ele não adiciona nada, apenas impede que você apague o que está escrito. Quando você ignora o chamado para entrar nessa sala, você não está escapando do julgamento, está adiando o encontro consigo mesmo. Mas o eco dessa fuga continua reverberando em tudo, nas relações, no trabalho, na saúde, nos sonhos que você diz que não consegue mais sentir. Talvez você sinta uma resistência profunda surgindo agora, uma vontade de dizer que tudo isso é exagero, que é só um vídeo, que não é tão sério assim. Essa resistência é uma reação natural do ego quando percebe que está prestes a perder o controle da narrativa. Porque se você admitir que existe algo verdadeiro nessas palavras, vai ter de admitir também que boa parte da sua vida foi construída em cima de adiamentos, justificativas e meias-verdades. Thoth não quer te humilhar, quer te libertar. Mas a liberdade, para uma mente acostumada com correntes, às vezes parece ameaça. Ao mesmo tempo, existe um alívio silencioso rolando por baixo de toda essa tensão. Uma parte sua se sente vista finalmente, como se alguém tivesse colocado em palavras coisas que você sentia, mas não sabia explicar. Como se alguém tivesse acendido a luz em um quarto que você visitava apenas de olhos fechados. Essa sensação de ser desmascarado e acolhido ao mesmo tempo é uma das marcas da energia de Thoth.
Ele não passa a mão na sua cabeça, mas também não te abandona no meio do processo. Ele segue escrevendo, mesmo quando você tenta arrancar a página. Ele segue te chamando, mesmo quando você finge não ouvir. No fundo, você sabe que não está diante de um entretenimento qualquer. Sente que há camadas ocultas nessas frases, como se cada palavra fosse uma chave girando uma fechadura antiga. Você pode escolher tratar isso como exagero, pode rir, pode desdenhar. Mas a verdade é que, mesmo que feche este vídeo, algumas frases vão continuar ressoando por dentro, voltando em momentos estranhos, aparecendo em pensamentos espontâneos. Isso acontece porque o julgamento de que falamos não é visual, é vibracional. Uma vez que algo toca a sua frequência, ele passa a habitar o seu campo, ainda que você tente empurrar para longe. Todd está menos interessado em quem você foi até aqui e mais interessado no que você decide a partir deste ponto. A pergunta não é o quanto você errou, o quanto se desviou, o quanto fugiu. A pergunta é: o que você vai fazer agora que não pode mais fingir que não sabe? Ignorar este vídeo não vai apagar o que sua consciência já captou. Você pode tentar se convencer de que foi só mais uma mensagem intensa demais, que não encaixa no seu momento, que não tem nada a ver com a sua vida. Mas lá dentro, uma parte sua já reconheceu. Ou você atravessa essa linha, ou vai continuar rodando no mesmo labirinto. Você não está sendo chamado para acreditar em uma figura externa, mas para se alinhar com a parte de você que Thoth representa, a mente divina que registra, organiza, compreende e transforma. A exclusão do julgamento não é a ira de um Deus ofendido, é a consequência natural de uma alma que insiste em se ausentar de tudo que poderia despertá-la. O vídeo, a mensagem, as palavras são apenas veículos. O que realmente está em jogo aqui é se você continua escolhendo a anestesia conhecida ou se permite caminhar, mesmo tremendo, em direção a uma lucidez que talvez nunca tenha experimentado. E enquanto você sente esse conflito interno crescendo, é como se Thoth estivesse virando lentamente uma página no livro da sua história. Não para encerrá-la, mas para marcar um ponto de inflexão. Daqui para frente, ignorar esse tipo de chamado já não será inocente. Porque agora você sabe o que está fazendo quando vira as costas. Não está apenas pulando um vídeo, está dizendo não a uma parte essencial da sua própria ascensão espiritual. A partir daqui, cada escolha carrega um peso diferente. E é exatamente nesse peso que o julgamento silencioso ganha forma, preparando você, aos poucos, para o momento em que não será mais possível se esconder de quem você realmente é. Você já percebeu como a sua vida parece girar em torno de promessas que nunca chegam ao destino? Promessas feitas na noite em que você chora e jura que vai mudar. Promessas sussurradas depois de uma perda. Promessas pensadas quando sente que não aguenta mais viver no raso. Só que quando o dia amanhece e o mundo volta a te puxar para o automático, essas promessas se dissolvem como se nunca tivessem existido. Thoth Jerhuti não esquece nenhuma delas. Ele registra cada juramento silencioso, cada "eu não vou mais me abandonar" que você disse só para si mesmo. E quando te coloca diante de algo como este momento, ele não está te testando, está apenas te devolvendo a oportunidade de cumprir aquilo que você mesmo declarou ser importante. Há uma parte sua que acredita profundamente que vai acordar um dia, e de repente tudo estará diferente. Como se uma força externa fosse descer sobre a sua vida, reorganizar tudo, alinhar tudo, curar tudo. Você espera esse dia como quem espera um milagre que caia do céu sem exigir nada em troca. Mas Thoth não trabalha com passividade. Ele lida com responsabilidade espiritual. Ele sabe que o verdadeiro milagre não é algo que acontece com você. É algo que acontece através de você, quando você finalmente aceita entrar no fogo da própria verdade. Ignorar este processo agora é continuar alimentando a fantasia de que a sua transformação virá pronta, sem você precisar escolher nada. Você sente o peso de ter acumulado mais conhecimento do que ação.
Já leu sobre espiritualidade, já ouviu mestres, já assistiu a conteúdos que te fizeram chorar, já sentiu arrepios ouvindo certas palavras. Mas, se for honesto, sabe que boa parte disso ficou preso no campo das ideias. É como se a sua mente tivesse subido muitos degraus, enquanto a sua vida concreta continuasse lá embaixo, repetindo os mesmos padrões. Todd vê esse descompasso com clareza. O julgamento não acontece porque você sabe pouco, mas porque você vive menos do que sabe. Ele te chama não para ouvir mais uma verdade, e sim para finalmente permitir que uma delas te atravesse a ponto de te desmontar. Em vários momentos da sua vida, você sentiu que estava prestes a mudar de fase. Uma conversa, um encontro, um acontecimento, uma dor tão intensa que parecia o início de um novo capítulo. No entanto, depois de alguns dias, tudo voltava ao normal. E esse normal já não te cabia, mas você continuava tentando se encaixar. Todd escreve essas quase viradas como capítulos inacabados, histórias interrompidas, despertares abortados. Não porque faltou oportunidade, mas porque faltou coragem de sustentar o incômodo até que ele virasse transformação. Agora, ao ouvir estas palavras, você está, mais uma vez, diante daquele ponto de virada que já conhece. A diferença é que desta vez você está consciente de que fugir será, sim, uma escolha registrada. Existe uma fadiga que não é física nem emocional, é espiritual. Um cansaço de repetir a mesma dor com cenários diferentes, de viver os mesmos conflitos com pessoas novas, de sentir o mesmo vazio com conquistas maiores. Você muda a embalagem, muda os nomes, muda as rotinas, mas o buraco lá dentro permanece. Todd enxerga essa fadiga não como fraqueza, mas como um sinal de maturidade da alma. Quando nada lá fora é capaz de preencher aquilo que te falta, é porque chegou a hora de olhar para dentro com uma seriedade que você tem evitado. Ignorar isso é como colocar mais tinta em um livro cujas páginas já estão saturadas, sem nunca virar para o capítulo que realmente importa. Talvez você tenha medo do que vai encontrar se olhar fundo demais. Medo de descobrir que viveu anos em cima de uma mentira conveniente. Medo de perceber que escolhas que você defende com tanta certeza foram, na verdade, formas sofisticadas de fugir do que realmente te assusta. Todd não tem medo dessas descobertas. Ele sabe que a verdade nunca destrói quem você é, só queima o que você não é. O julgamento que desperta o seu poder espiritual não é uma sentença de morte, é uma sentença de nascimento. Mas, como todo nascimento, vem acompanhado de dor, de ruptura, de caos. E é aí que você decide se quer mesmo viver desperto ou se prefere continuar chamando de paz aquilo que na verdade é a anestesia. Você carrega dentro de si versões antigas que ainda mandam na sua vida. A criança que foi ridicularizada por acreditar em coisas maiores. O adolescente que aprendeu a se calar para não ser rejeitado. O adulto que assimilou que sentir profundamente é sinal de fraqueza. Essas versões se organizaram para te manter protegido do sofrimento que você já conheceu. Só que junto com o sofrimento, elas bloquearam o acesso ao seu poder. Todd enxerga essas camadas como códigos de proteção que em algum momento foram necessários, mas agora se tornaram grades. O julgamento acontece quando a vida te pergunta: você ainda precisa dessas grades ou está pronto para caminhar sem elas? Mesmo tremendo, você tenta muitas vezes negociar com o universo. Promete que quando tudo melhorar, vai se dedicar mais à sua jornada espiritual. Diz que quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais estabilidade, vai se entregar de verdade. Mas Todd sabe que isso é uma inversão. Não é quando a vida fica fácil que você desperta. É quando você decide despertar que a vida começa a se reposicionar. Enquanto você coloca a sua transformação na condição de algo que depende de fatores externos,
continua preso ao mesmo círculo vicioso. O julgamento não está perguntando o que você faria se tivesse tudo sob controle. Está perguntando o que você está disposto a fazer agora, no meio do caos que você usa como desculpa. Quantas vezes você sentiu um chamado forte, uma intuição clara, uma certeza silenciosa, e ainda assim escolheu o caminho que acalmava as expectativas dos outros em vez de honrar a sua própria? Todd anotou cada uma dessas vezes, não para te condenar, mas para te mostrar a linha exata onde você se trai. Ele vê quando você diz sim com a boca, enquanto o seu corpo inteiro grita não. Vê quando você se adapta a ambientes que adoecem o seu espírito, só para não perder um lugar que, no fundo, nunca foi seu. Ignorar esta mensagem é continuar escrevendo a mesma história, onde você é sempre o último a se escolher. Existe uma solidão que você sente mesmo cercado de gente. Uma sensação de que ninguém realmente acessa aquilo que se passa em camadas mais profundas dentro de você. Você pode até se explicar, mas sente que, se mostrasse tudo o que pensa e sente, seria visto como exagerado, estranho, intenso demais. Então, em vez de se mostrar, você edita. Em vez de se revelar, você atua. Todd vê essa solidão mascarada por sorrisos, produtividades, responsabilidades e sabe que ela não é ausência de pessoas, é ausência de você consigo mesmo. O julgamento espiritual acontece muitas vezes nesse ponto. Quando você percebe que não é o mundo que te exclui, é você que se abandona toda vez que precisa ser verdadeiro consigo. Você já se perguntou por que certos conteúdos te incomodam tanto? Porque, às vezes, a simples ideia de ouvir algo mais profundo já te causa resistência, sono, distração, irritação. Todd entende esses sintomas como mecanismos de defesa da parte de você que está acostumada a mandar. É como se o ego dissesse: se você ouvir isso até o fim, alguma coisa vai mudar e eu não quero perder o controle. Então, ele inventa urgências, pensamentos paralelos, vontade de pular, de fechar. Não confunda isso com falta de conexão. Muitas vezes, quanto mais algo é para você, mais a sua mente tenta te afastar. O julgamento começa quando você escolhe ouvir, apesar da resistência. Em algum lugar dentro de você, existe uma lembrança de quem você era antes de acumular tantos medos. Não é uma lembrança detalhada, é mais como um eco, uma sensação, um cheiro de algo antigo. Você lembra de um estado em que viver não era arrastar, era fluir, em que sentir não era ameaça, era bússola, em que o invisível não causava terror, causava reverência. Todd trabalha para reacender essa lembrança. Ele sabe que, se você tocar esse ponto, mesmo que por um instante, não vai mais se contentar com uma vida pela metade. Por isso, momentos como este não são triviais. São tentativas precisas de acordar a memória do que você sempre foi, antes de aprender a se encolher. Talvez você tenha sido ensinado a ter medo de entidades, de forças, de nomes como o de Thoth. Te disseram que é melhor não se envolver com o que não entende, que é melhor ficar no raso do que se arriscar nas profundezas. Mas o que realmente te paralisa não é o desconhecido, é a possibilidade de que o desconhecido revele tudo o que você finge que não sabe sobre si mesmo. Thoth não vem para te dominar, vem para te lembrar que você é muito mais do que a identidade que defende. O julgamento que desperta o seu poder espiritual não é sobre se submeter a algo externo, é sobre deixar cair as máscaras a ponto de enxergar a própria natureza em estado bruto. Você já percebeu como evita o silêncio? Sempre algum som, algum conteúdo, alguma conversa, alguma distração, como se o silêncio fosse perigoso. E, de certo modo, é, porque o silêncio é o templo onde Thoth fala, não com palavras, mas com insights, imagens, sensações que emergem do fundo. Quando você passa a vida correndo do silêncio, está correndo da única sala onde poderia se encontrar de verdade. Ignorar este chamado é continuar vivendo em corredores barulhentos, sem nunca entrar na sala onde a sua verdade está sentada à sua espera, cansada de ser ignorada em nome de ruídos que não acrescentam nada. Em algum ponto, você começou a acreditar que não pode confiar
totalmente em si mesmo. Talvez porque já tenha se colocado em situações que te machucaram, talvez porque já tenha feito escolhas que deram errado, talvez porque carregue culpas antigas que ainda pesam. Em vez de aprender com essas experiências, você as transformou em provas de que não é digno de ouvir a própria voz interior. Todd vê essa distorção com clareza. Ele sabe que enquanto você desconfiar mais da sua intuição do que das opiniões alheias, vai continuar sendo moldado por forças que não têm compromisso algum com a sua alma. O julgamento acontece quando, finalmente, você decide recalibrar essa confiança. Você vive dividido entre duas forças. Uma que quer manter tudo controlado, previsível, conhecido, e outra que quer romper, expandir, arriscar. A primeira te vende segurança, a segunda te oferece verdade. A primeira te mantém em rotas circulares, a segunda te propõe travessias. Todd representa essa segunda força, mas ele não arranca ninguém do lugar à força. Ele apenas mostra, com lucidez fria, o preço de cada escolha. Se você permanecer onde está, o que ganha de fato além de mais do mesmo. Se decidir entrar nesse julgamento que desperta o seu poder espiritual, o que perde de verdade além das mentiras que sempre contou para si. Essas perguntas ecoam e é a forma como você responde a elas, em ato, não em discurso, que é registrada. Você já tentou se encaixar em versões de espiritualidade que não conversavam com a sua alma. Forçou práticas que não faziam sentido, repetiu frases que não ressoavam, seguiu regras que te afastavam de si em vez de aproximar. E, em algum lugar do caminho, começou a achar que o problema era em você, que talvez não fosse tão evoluído, tão sensível, tão iluminado quanto os outros. Todd sabe que isso é apenas resultado de formatos que nunca foram feitos para a sua estrutura interna. Ele não te chama para mais um molde, te chama para uma leitura direta da sua verdade. O julgamento aqui não é comparar a sua jornada com a de ninguém, é confrontar você consigo mesmo, sem interferência. Talvez haja uma raiva antiga acumulada dentro de você. Raiva por ter sido ferido, por ter sido silenciado, por não ter sido protegido quando mais precisava. Essa raiva, em vez de ser acolhida, foi sendo reprimida, demonizada, envergonhada. E agora ela se manifesta em formas indiretas. Impulsos autodestrutivos, sabotagens, explosões aparentemente sem motivo. Todd não se afasta dessa sombra. Ele a lê como um grito distorcido de uma parte sua que ainda espera justiça. O julgamento que desperta o seu poder espiritual passa inevitavelmente por essa camada. Não para te condenar pela raiva, mas para te convidar a purificá-la, transformando vingança estagnada em força consciente. Você está acostumado a acreditar que despertar é se tornar alguém sereno, sempre calmo, sempre em paz. Mas antes desse estado, existe um período em que tudo dentro de você parece entrar em colapso. Verdades caem, estruturas ruem, relações se revelam, identidades se desfazem. É desconfortável, é intenso, é caótico. E é justamente aí que muitos desistem. Todd sabe que esse colapso é apenas a limpeza necessária para que a sua essência tenha espaço para se manifestar. Ignorar essa fase é tentar pular etapas, é querer colher sem passar pelo plantio, é desejar o fruto sem entrar em contato com a terra. O julgamento aqui é simples. Você está disposto a atravessar o caos consciente ou prefere continuar alimentando um falso equilíbrio? Sabe aquela sensação de que por mais que fuja, algo sempre te alcança? Pode trocar de cidade, de trabalho, de círculos, de rotina, e ainda assim certos padrões retornam. Pessoas diferentes com a mesma energia, situações novas com o mesmo roteiro. Todd observa esses ciclos se repetindo e entende que não se trata de azar, e sim de recados não ouvidos. O julgamento não é um castigo imposto, é o acúmulo de tudo que você recusou revisar. Continuar ignorando é autorizar que os mesmos capítulos se repitam indefinidamente, até que a dor de permanecer se torne maior do que o medo de mudar. Você já sentiu vergonha de falar sobre o que realmente acredita? Vergonha de assumir que tem experiência, sensações, percepções que não cabem no discurso comum? Então, você se diminui,
faz piada, desvia do assunto, se adapta à visão limitada dos outros para não ser visto como louco. Todd observa, silencioso, cada vez que você se escolhe menos para ser aceito. Ele sabe que o seu poder espiritual nunca vai acordar completamente enquanto você continuar pedindo autorização para ser quem é. O julgamento aqui pesa a sua fidelidade. Você é mais leal ao medo de rejeição ou ao chamado da sua essência? Talvez você tenha aprendido a sobreviver sendo o que esperavam, não o que você realmente era. Aprendeu a perceber o ambiente, sentir o clima, adaptar o tom, ler as reações, modular a própria presença para caber. Isso fez de você alguém sensível, atento, profundo, mas também te custou caro. Todd sabe que por trás dessa habilidade existe um cansaço extremo de nunca poder descansar na própria verdade. Ele te chama para um lugar onde, pela primeira vez, você não precise performar nada. Mas, para entrar, é preciso ter coragem de largar máscaras que te garantiram sobrevivência. O julgamento mede se você está pronto para viver além da sobrevivência. Enquanto ouve estas palavras, algo em você está tomando forma, mesmo que a mente não consiga nomear. Sensações, memórias, incômodos, pequenos insights surgem e desaparecem como ondas. Todd trabalha justamente nesse terreno invisível, nos espaços entre um pensamento e outro, nas pausas, nos suspiros, nos momentos em que você esquece de se defender. É ali que o verdadeiro trabalho acontece. Ignorar o processo não impede que algo esteja sendo mexido, apenas te afasta da chance de colaborar conscientemente com ele. E talvez esse seja o ponto mais sensível do julgamento. Você vai continuar fingindo que nada acontece ou vai admitir que, mesmo em silêncio, alguma coisa em você já começou a mudar? Talvez, quando o silêncio chegar depois deste vídeo, seja exatamente aí que a verdadeira mensagem comece a trabalhar dentro de você. Não como uma ideia bonita que se perde no meio do dia, mas como um incômodo suave, insistente, que volta no meio da rotina, no meio da conversa, no meio de uma escolha aparentemente simples. Todd Jehuti não fala apenas através das palavras que você ouviu. Ele fala através do que elas despertam quando tudo parece ter terminado. É nesse depois, quando ninguém está vendo, que o julgamento invisível continua, pesando não o que você sentiu aqui, mas o que você faz com isso quando a tela se apaga. Talvez, em algum momento, você se pegue lembrando de uma frase solta, de uma imagem escondida nas entrelinhas e não saiba explicar por que aquilo ainda reverbera. Vai ser como ouvir um chamado distante vindo de dentro, como se uma parte antiga sua tivesse finalmente encontrado um jeito de falar mais alto que o barulho do mundo. Essa parte não quer que você volte ao normal, quer que você volte para si. Todd apenas registra o instante exato em que você decide se vai tratar tudo isso como mais um impacto passageiro ou como um ponto de virada silencioso. Perceba que nada aqui te pediu para acreditar em dogmas, rituais ou figuras intocáveis. O que foi colocado diante de você foi a sua própria estrutura, as suas fugas, as suas promessas quebradas, a sua fome de algo que não tem nome. Todd Jehuti apenas puxou um espelho e o manteve firme enquanto você encarava. E agora, ao se aproximar do fim, a pergunta verdadeira não é se você gostou ou não, se concordou ou não. A pergunta é, alguma coisa em você ainda tem coragem de fingir que não foi tocada? Talvez você sinta uma mistura estranha de paz e turbulência. Paz por se reconhecer em dores que nunca nomeou. Turbulência por perceber que não dá mais para desver o que foi visto. É como se uma porta tivesse sido aberta dentro de um corredor que você percorre há anos e agora você sabe que ela existe. Todd não te empurra para atravessar, mas também não vai permitir que você volte a caminhar por esse corredor sem lembrar que em algum ponto escolheu não entrar. Esse é o julgamento mais sutil, aquilo que você escolhe ignorar depois de ter consciência de que existe. Você pode sim tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, fingir que foi só um conteúdo forte, que te emocionou e passou,
como tantos outros. Mas o campo energético não funciona assim. O que te alcança em profundidade passa a compor quem você é. Thoth trabalha com esses registros, com esses encontros que parecem casuais, mas carregam uma precisão quase cruel. Se este vídeo chegou até você, na hora exata em que chegou, é porque a sua alma consentiu em ser convocada. E convocação não é entretenimento, é responsabilidade. Talvez, nos próximos dias, algumas situações comecem a ganhar outro peso. Palavras que você diz no automático, escolhas que você sempre justificou, atitudes que antes pareciam pequenas podem começar a ser vistas com outros olhos. Não por culpa, mas por lucidez. É como se um novo olhar tivesse sido instalado discretamente e, de repente, você percebesse que já não consegue se enganar com a mesma facilidade. Thoth chama esse ponto de não retorno interno, o momento em que você ainda pode fugir, mas já sabe que está fugindo. E se em algum momento a velha sensação de exclusão voltar, aquela impressão de que você sempre fica de fora do que realmente importa, talvez você se lembre do que foi dito aqui. Não é o sagrado que te afasta, é você que se retira quando o chamado fica íntimo demais. Este vídeo não veio para te excluir, veio para te colocar de frente com a verdade de que você sempre teve um lugar no julgamento que desperta o seu poder espiritual, mas, muitas vezes, preferiu não aparecer. E agora, aparecer não é sobre ser visto pelos outros, é sobre finalmente se enxergar. Há algo de profundamente sagrado na maneira como você chegou até este final. Poderia ter parado antes, poderia ter passado reto, poderia ter deixado para depois, mas você ficou. E essa permanência, por mais simples que pareça, é um código. Thoth Jehuti lê essa escolha como um sim silencioso da sua alma. Não um sim perfeito, sem medo, mas um sim suficiente para que o processo continue. O julgamento não acontece em uma sala distante. Ele aconteceu aqui, na sua decisão de sustentar o desconforto até o último segundo. Talvez você ainda não saiba o que fazer com tudo o que foi mexido, e está tudo bem. A transformação espiritual verdadeira não começa com um plano, começa com um deslocamento. Algo saiu do lugar dentro de você. Algo deixou de se encaixar no velho formato. Algo te impede, a partir de agora, de voltar completamente para o personagem que você interpretava. E é exatamente nesse estado de vulnerabilidade lúcida que Thoth mais trabalha, porque é quando as defesas se racham e a verdade encontra frestas para entrar. A partir deste ponto, as perguntas passam a ser mais importantes do que qualquer resposta. Quem você tem sido quando ninguém vê? Que promessas sua alma está cansada de ouvir e não ver cumprir? Até quando você vai aceitar viver uma versão reduzida de quem veio ser? Essas perguntas não são para serem respondidas em voz alta, são para assentar no fundo do peito e agir a partir delas. Thoth registra menos o que você diz sobre si e mais o que você escolhe, em silêncio, depois de encarar essas questões. Se de alguma forma você sente que este conteúdo acendeu uma chama que não quer deixar apagar, honre isso. Honrar não é entender tudo, nem mudar tudo de uma vez. É não fingir que nada aconteceu. É permitir que, a partir de hoje, cada escolha sua carregue um pouco da consciência que foi acessada aqui. É decidir que não vai mais se excluir do próprio despertar, mesmo que ainda caia, mesmo que ainda duvide, mesmo que ainda tema. Thoth não escreve a história de almas perfeitas, escreve a história de almas que param de fugir. Se você sentiu que foi visto de um jeito que o mundo raramente enxerga, deixe esse sentimento se expandir. Permita que, por meio de um simples gesto, essa energia continue se movimentando. Quando você curte este vídeo, quando deixa sua verdade nos comentários, quando compartilha com alguém que também está à beira de um limite invisível, você não está fazendo algo pequeno. Está dizendo ao universo: eu reconheço este chamado e escolho mantê-lo vivo.
em mim e além de mim. É assim que o julgamento deixa de ser um medo e passa a ser um ponto de encontro. Ao se inscrever e permanecer nesta jornada, você não está apenas seguindo um canal, está assumindo diante de si mesmo que não quer mais viver anestesiado. Está criando um vínculo com o espaço onde a sua alma foi lembrada de quem é. Odjehuti lê esse gesto como um pacto íntimo. Você escolhe continuar ouvindo, mesmo quando a mensagem incomoda, mesmo quando ela desorganiza, mesmo quando ela desmonta estruturas que pareciam seguras. Esse compromisso silencioso vale mais do que qualquer palavra bonita. Talvez dias à frente, no meio de uma situação comum, você sinta de repente o eco de tudo o que viveu aqui. Uma frase volta, uma imagem retorna, uma sensação reaparece. Você não vai saber explicar porquê, mas vai reconhecer a vibração. Nesse instante, lembre, não é o vídeo voltando, é o seu espírito respondendo. O julgamento continua enquanto você respira, e toda vez que escolher lembrar, em vez de apagar, Thoth acrescenta uma nova linha ao capítulo em que você finalmente deixa de ser espectador da própria história. Que esta experiência fique em você como uma inscrição invisível. A partir de hoje, você sabe que ignorar o chamado não é neutro. A partir de hoje, você sabe que há um lugar reservado para você no julgamento que desperta o seu poder espiritual. E se tudo o que você conseguir fazer agora for um pequeno gesto de dizer sim, permanecer, interagir, compartilhar, voltar para ouvir de novo, que esse gesto seja a semente, porque no fim, a verdade é simples. Thoth não exclui quem escolhe despertar. Quem se exclui é quem insiste em dormir depois de ser acordado.